Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Nunes e a gente vai trabalhar o Mate+. Na aula de hoje nós vamos para o capítulo 2, que é a unidade de medidas. Iniciamos o capítulo 2 com medidas de comprimento, de área e de volume, que são muito comuns ao nosso dia a dia, muito presentes nos vestibulares, Enem e tudo mais. O que a gente precisa saber? Primeiro, a tabelinha. Começo com quilômetros, hectômetros, decâmetros. Não te esquece que o prefixo deca significa 10 vezes. Década são 10 anos, decágono, um polígono de 10 lados. Então, decâmetro, metro, decímetro, a 10ª parte do metro, centímetro e milímetro. Bom, entre fazer esse multiplicação por 10 da grandeza maior para a grandeza menor, ou a divisão por 10, é muito mais fácil a gente olhar no próprio exemplo do livro. Nós temos que completar 6 lacuninhas. O que a gente vai fazer? Vamos organizar a tabela. Num vestibular, no Enem, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. E assim como a gente já sabe, no nosso sistema de numeração atual, a unidade é o último dígito antes da vírgula. Eu vou pegar a unidade 1 lá no metro e colocar a unidade 1 lá no metro. Eu quero transformar 1 metro em centímetro. Primeiro, concorda que muitos de nós já sabemos que 1 metro para centímetro são 100 centímetros? Mas, Thiago, eu não sei disso. Faz tabela. Mas talvez nem precisava fazer a tabela no exercício A. Mas, para fazer a tabela, 1 é a unidade, coloco 1 lá no metro. Eu quero transformar 1 metro em centímetro. Vou lá no centímetro e coloco a vírgula. E eu vou colocando um dígito zero, e nós temos 100 centímetros em 1 metro. 100 centímetros. Não sei se ficou muito claro, vamos fazer mais. A ideia é de fazer um montão de exemplos até entender bem. Eu quero transformar 5 centímetros em quilômetros. Eu vou lá na unidade 5. Coloco onde ele mandou. 5 lá em centímetros. Onde é que eu quero chegar? Em quilômetros. Coloca a vírgula lá no quilômetro. E eu vou colocando um dígito, zero, um dígito, zero, um dígito, um dígito, um dígito. Ou seja, 5 centímetros vale 0,00005 quilômetros. 8.412 centímetros. Não importa 8.412. Importa a unidade. A unidade é 2. 2. Onde ele mandou? No centímetro. Coloco 2 onde ele mandou, no centímetro. O 1 estava sozinho no mundo. O 5 estava sozinho. Aqui não. Tem mais dígitos. 2, eu já coloquei a unidade. No ladinho 1, a dezena. No ladinho 4, a centena. Não que aqui seja dezena, não. Vou botando o 8. Aqui no quadro está escrito 8.412 centímetros. Eu quero chegar onde? Milímetro. Coloco a vírgula onde eu quero chegar. 8.412 centímetros, acrescentando um zero aqui, fica 84.120 milímetros. Bom, para alguns já deve estar fácil, mas para alguns ainda não está fácil. Às vezes, não estou entendendo isso. Olha como é fácil. Eu quero transformar 657 centímetros em metros. Eu pego a unidade 7. Onde que ele mandou colocar a unidade 7? Lá nos centímetros. Então eu vou lá e coloco a unidade 7. Não te esquece que tenho 5 à esquerda, não esquece que tenho 6 à esquerda. E eu quero transformar em metros. Vou lá no metro e coloco a vírgula. 6,57 metros. Talvez tenha ficado uma dúvida, pelo menos uma. Mas eu sempre coloco um dígito? Não.
Aqui coloca sempre um dígito, aqui coloca sempre um dígito, um dígito, um dígito. Mas na última e na primeira, o exercício que manda quantos dígitos eu vou colocar. Peguei o 4, 4 unidade, porque 54,2, o vírgula 2 significa 2 décimos, eu quero a unidade. São 4 unidades. Vou lá no decímetro e coloco 4. Não esquece que a esquerda tem o 5 e não esquece que a direita tem o 2. Vocês perceberam que se eu quisesse continuar, se eu quisesse colocar 2, 3, 4, após a vírgula, 2, 3, 4, imagina se fosse 54,234. 54, 2, 3, 4. Eu botaria o 3 e colocaria o 4 aqui. A última coluninha pode ter quantos dígitos o exercício quiser. E a primeira coluninha, quantos dígitos o exercício quiser. Esquece isso por enquanto. O que eu tenho que olhar? Olhei para a unidade, coloquei a unidade. Olhei para a unidade, coloquei a unidade. Olhei para a unidade, coloquei a unidade. Olhei para a unidade 7, coloquei a unidade 7, onde ele mandou nos centímetros. Olhei para a unidade 4, lá no decímetro, coloquei a unidade 4 lá no decímetro. Eu só completei, tenho 5 para lá, tenho 2 para cá. E eu quero chegar no decâmetro. Vou lá no decâmetro e coloco a vírgula. E coloco o número 0,542. Não sei se não vai ficar claro, mas a ideia é vamos fazer exercício. Só para finalizar esse aqui, antes de fazermos exercícios, 25 km na transformação para centímetros. Eu pego 5, que é a unidade, onde? No quilômetro, e coloco 5 na unidade. Percebe que a esquerda tem 2, tem 2 dígitos naquele cara ali, não tem problema. Eu podia ter 125 km, 125 km. Eu podia ter 825 km, 800 não tem importância, lá no começo pode ser quantos dígitos o exercício quiser, desde que eu coloque a unidade no seu devido lugar. Eu quero transformar 25 km, onde? Em centímetro. Onde eu quero transformar, eu boto a vírgula. Aí talvez sua pergunta, então, mas Thiago, como é que eu vou saber para onde é que eu tenho que transformar? Olha para o exercício, seja o enunciado ou seja as alternativas, o exercício falou 25 km e todas as alternativas têm centímetros. Então vai ter que transformar quilômetros para centímetros, mais ou menos assim. Eu coloquei a unidade, completei pelo 2, eu quero chegar aqui, vou colocando 0, vou colocando 0, vou colocando 0, vou colocando 0 e vou colocando 0 e tenho 2.500.000 centímetros. Bom, a ideia é a gente fazer exercícios sobre isso. Daqui a pouco a gente vai fazer o exercício 1, que é sobre isso, o exercício 2, o 3, o 4 e assim vai. Mas só para finalizar bem essa parte, eu não preciso ter sempre uma medição de comprimento ou uma transformação de comprimento, porque quilômetros para metro é só é linear, comprimento. De centímetros para decâmetros é linear. Eu posso trabalhar, por exemplo, com áreas. Inclusive está na página seguinte, a página 14 ali. Posso trabalhar com áreas. E eu tenho praticamente a mesma coisa. Só não te esquece quando tinha quilômetros, que era quilômetros elevado a 1. Hectômetros, que era hectômetros elevado a 1. Na 1. Eu olhava para a unidade. Agora eu tenho quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados. Eu olho para a unidade e para a dezena, ou seja, para a dezena final daquele número. Eu sei que o número 1 não tem uma dezena final. Vamos enxergar o número 1 como sendo 2 dígitos. O número 1 é 01. Eu pego a dezena final, 01, e coloco onde ele mandou. Metro quadrado, coloco aqui o 01. Mas Thiago, 01 é a mesma coisa que 1. Eu sei. Mas dependendo do exercício, não vai servir para nada colocar 01, ou dependendo do exercício, vai ser obrigatório colocar 01. Vamos sempre colocar para não errar o exercício. Coloquei a dezena 01 onde foi mandado. Onde é que eu quero chegar? No centímetro quadrado. Eu quero chegar no centímetro quadrado. Aqui vai a vírgula. Agora, eu não coloco um dígito zero, tá ao quadrado, eu coloco 2 dígitos zeros.
Ah, mas não foi assim que eu aprendi no colégio, daqui a pouco tu me diz. Não tem problema. No colégio a gente aprende a multiplicar por 100, a multiplicar por 100, a multiplicar por 100, da grandeza grande para pequena, ou dividir por 100, o contrário. Mas aqui é um processo bem prático também de se fazer. O número 1 metro quadrado, na transformação para centímetros quadrados, vale 10.000 centímetros quadrados. Vamos ver se ficou claro. Está ao quadrado, está centímetros quadrados. Eu olho para a dezena final, para esse 45 aqui, ó. Onde que ele mandou eu colocar esse 45? Lá no centímetro quadrado. O que tem à esquerda? 3? 0,3. A esquerda tem 0,3. Eu quero chegar no quilômetro quadrado. Sempre onde eu quero chegar eu boto a vírgula. E eu vou acrescentando 2 zeros, porque está ao quadrado. 2 zeros, 2 zeros. E aqui não vai ter, eu juro que não vai ter letra A, 0, algo, e letra B, 0, algo. Aqui tanto faz tu botar 1 zero ou 2 zeros. Nós botamos em uma convenção que é 0, algo, para não precisar botar 0, algo. Gente, o número 345 centímetros quadrados é 0,000000345 quilômetros quadrados. Até é pouco usual no nosso dia a dia, bem pouco provável que um vestibular nos cobre isso. Mas prefiro que a gente veja sempre o pior aqui e chegue no vestibular e esteja mais fácil. Para ver se ficou claro, estamos com medições quadradas. Então pego os dois últimos dígitos, 45, onde? No metro quadrado. O que tem à esquerda? 23. O que tem à esquerda? 0,1. Te lembra? Onde eu quero chegar? Em centímetros quadrados. Vou lá nos centímetros quadrados e coloco a vírgula. E venho colocando 2 zeros e venho colocando 2 zeros. Gente, o número 12.345 metros quadrados, 1.000, milhão, 123.450.000. Para finalizar aqui, esquece a vírgula 4. Dezena final, 23. Onde? No decímetro quadrado. Eu vou lá no decímetro quadrado e boto 23. A esquerda tem 0,1 e a direita tem 40. Ah, mas aí me pegou, eu achei que era 0,4. Fodão, não falei. Uma coisa, vou pegar uma canetinha aqui. Eu te disse para olhar para a dezena final, 23. Percebe que aqui tem uma dezena, 0, 1. Deixa eu só trocar a cor aqui que não está pegando essa aqui. E percebe que após a vírgula nós temos uma dezena, vamos falar de duplas. A dupla 23, a dupla 01 e a dupla 40. 23 é a dezena final, onde? No decímetro quadrado, botei o 23. A esquerda tem 0. Então, na dúvida, coloca zeros. Na dúvida, coloca zeros. E ninguém vai se confundir. Aqui é 0,1 e aqui é 4,040. Então, coloquei de duplinhas. Onde é que eu quero transformar esse carinha aqui? Eu quero transformar no decâmetro quadrado. Eu vou lá no decâmetro quadrado e eu coloco a vírgula. 0,0123400 ou 0,01234 e eu nem preciso botar aquele zero no final, né? Porque após a vírgula, o último zero é facultativo. Tu viu que é o mesmo procedimento. Se está elevado na 1, eu olho para a unidade. Se está elevado na 2, eu olho para a dezena final. E se tiver elevado ao cubo, eu olho para a centena final. A unidade, a dezena e a centena juntos. 1 é uma centena? É. 0, 0, 1. Onde é que eu coloco 001? Lá no metro cúbico. Onde é que eu quero chegar? Lá no centímetro cúbico. E eu vou acrescentando agora 3 zeros. 3 zeros. E nós temos que 1 metrinho cúbico vale 1 milhão de centímetros cúbicos. Se nós pegarmos uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, um dado gigante de 1 metro cúbico, ali tem uma capacidade de 1 milhão
de dadinhos de 1 centímetro cúbico, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Não dá para visualizar isso, por isso que é bom fazer a tabela. Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Tá o cubo. Eu olho para os 3 dígitos finais, 250. Onde? No centímetro cúbico, e eu boto lá. A esquerda tem 3 dígitos, 001. Boto o 001. E eu quero chegar no quilômetro cúbico, lá que vai a vírgula. Então, 000, 000, 000, 0, um montão de zeros, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. 11 zeros e vem o 125. Olho para a centena final, 164, e coloco no devido lugar, lá no metro cúbico, 164. A esquerda tem 0,31, boto 0,31. Eu quero 3 dígitos, eu quero trios. Se tiver elevado a 1, eu quero unidades. Se tiver elevado ao quadrado, eu quero duplinhas. E se tiver elevado ao cubo, eu boto triozinhos. E se tiver elevado a 4, não viaja, não tem elevado a 4. Não tem quilômetros na 4. Então é só esses 3, muito, muito simples. Eu boto a centena final no devido lugar, eu boto os números que estão à sua esquerda, se tivesse à direita eu colocaria. E onde é que eu quero chegar? No centímetro cúbico. Vou e coloco a vírgula. Coloco 3 zeros e nós temos 1000, milhão, bilhão, 31 bilhões, 164, não, 31 bilhões, 164 milhões. Este é o número de centímetros cúbicos. 123,4, eu não falei o último número, tanto que o último número que está aqui é o 4. Eu falei a unidade com a dezena, com a centena. Lembra que 0,4 são 4 décimos aqui. Eu olho para centena final 123 e coloco no devido lugar esse 123. A esquerda não tem nada, mas a direita tem 400. Vê se já começou a entender que se eu começar a botar vírgula lá para a esquerda, aqueles 2 zeros são facultativos. Tá? Mas se eu começar a colocar vírgula para a direita, aqueles 2 zeros são obrigatórios. Por isso eu não quero que bote 4 sozinho, quero que bote um 400 que está ali. Onde é que eu quero? Decâmetro cúbico. Vou lá no decâmetro cúbico e boto a vírgula. 3 zeros, tanto faz, 1 zero, 3 zeros, vamos botar o mais comum, 1 zero só. 0,001234000, não precisa daqueles 2 últimos zeros. 0,00012344, finalizando aqui. Bom, nós terminamos a metade do capítulo 2, que é transformações de comprimento, de áreas e de volumes. Agora eu gostaria que vocês pegassem os 9 primeiros exercícios, pausa o vídeo agora, pausa o vídeo, e eu gostaria que vocês fizessem os 9 exercícios. Pá, não consegui fazer alguns, volta para cá, e a gente vai seguir fazendo todos esses 9 exercícios referente a essas 3 matérias praticamente idênticas que nós vimos. Fechamos? Pausa aí, tenta fazer os 9 e já voltamos. Bom, provavelmente já tentou fazer os 9 exercícios. Começamos com o exercício de número 1. O exercício número 1 quer que a gente converta 843 decímetros. Ele foi muito amiguinho nosso. Olha, estava de muito bom humor quem fez a questão. Até escreveu, dm é decímetro. Não precisa, eu tenho que saber que dm é decímetro e DAM é decâmetro. Mas tudo bem. E ele quer que a gente transforme em 35 km. Onde? Olha as alternativas. Ele quer que eu transforme todo mundo para metros. Eu boto a tabela. Olha aqui dentro. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Agora que eu coloquei a tabela, eu vou na... Não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo. Eu olho para a unidade 3. Onde? Lá no decímetro. O 4 está para a esquerda, o 8 está para a esquerda. Onde que eu quero chegar? Todas as alternativas estão em metros. Eu quero chegar em metros, vírgula. Vamos segundo. Acabou. Acabou o exercício. 84,3 metros
Não é a letra A, não é a letra C, não é a letra D e não é a letra E. É a letra B. Mas, como estamos com relativamente tempo, vamos mostrar o porquê que vai dar 35 mil metros o segundo. Eu pego a unidade, onde? No quilômetro, e coloco a unidade. Coloco o 3 à sua esquerda, lembrando que lá no começo pode ter quantos dígitos o exercício quiser. E se eu quero chegar em metros, eu boto a vírgula. E eu vou colocando zeros, colocando zeros, colocando zeros, por isso que fechou 35 mil metros. Então, tu vê que é exatamente o que nós tínhamos feito agora há pouco, antes de ter pausado o vídeo. Pausou o vídeo, não pausou o vídeo. Antes de ter pausado o vídeo, exatamente a mesma coisa. Se tivesse ao quadrado, eu olharia para a dezena 43. Se tivesse ao cubo, eu olharia para a centena 843. Se está ao quadrado, eu coloco 2 dígitos por coluninha no meio. Se tivesse ao cubo, eu colocaria 3 dígitos por coluninha no meio. Assim vai. Exercício 2. O exercício 2 nem faz parte da nossa aula. Por quê? Ele está falando milímetro, 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 milímetro e também está falando milímetro. Não há transformação, por isso que nesse exercício eu só vou ler, só fazer uma leitura. Esse exercício não está me pedindo para fazer transformações. Inclusive, é do Enem. Costuma cair mais fácil do que a nossa aula muitas vezes. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma pérolazinha. A figura indica a posição onde está faltando esta pérola. Ela levou a joia no joalheiro e verificou que a medida do diâmetro era de 4 milímetros. Olha que textinho estranho. 4 milímetros. Eu gostaria de encontrar uma pérola que tenha 4 milímetros. No seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros diferentes. O meu diâmetro é de 4 milímetros e eu percebi que está à venda o 4,025 milímetros, que está à venda 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. Ele gostaria de saber, em relação às 5 à venda, qual está mais próximo daquele meu. Bom, como eu falei para vocês, se aqui tivesse em milímetros e aqui em centímetros, eu faria uma transformação. Se aqui tivesse em decâmetros e pediria em metros, faria a transformação. Está tudo em milímetros, não vou fazer transformação. Eu só vou colocar a vírgula, porque 4 ou 4,000 é a mesma coisa. Qual desses carinhas está mais próximo do 4? Se vocês perceberem, esse aqui está a 0,25 de distância, mais próximo. Esse aqui está 0,100, ele está bem mais longe. Esse aqui está bem perto, mas esse aqui está 0,025 de proximidade e esse aqui está 0,030. Ele está um pouquinho mais longe, eu quero mais próximo. Esse aqui está 0,080 de proximidade. E esse aqui está a quase 1 milímetro de distância. Esse aqui está a 0,901 de distância. Então, gente, o mais próximo de 4 milímetros é o 4,025. Para quem não entendeu o exercício, primeiro, ele é confuso, pode ser, porque ele não é da aula. Se ele fosse da aula seria muito fácil, tu viu que o exercício 1 foi extremamente simples. Para quem está confuso, tenta pensar assim, ó. Estou saindo do exercício, está fugindo completamente do exercício. Imagina que uma pessoa tenha, vamos tirar a vírgula, R$ 4.025 no bolso. Imagina que uma pessoa esteja a R$ 4.100 no bolso. Imagina que uma pessoa, estou tirando a vírgula, R$ 3.970 no bolso. E uma pessoa tenha R$ 4.080 no bolso. E uma pessoa tenha R$ 3.099 no bolso. Eu gostaria de saber
Qual desses 5 amigos, faz de conta que temos 5 amigos, qual desses 5 amigos está mais próximo de mim? E eu tenho 4. Se eu tirei a vírgula, eu tinha 4,000, eu tenho 4 mil reais. Quem que está mais próximo de 4 mil reais? Quem está a 25 reais de distância. Está a 100 reais de distância, está a 30 reais de distância, está a 80 reais de distância e está a 901 reais de distância. É o mais longe de mim possível esse aqui. Por isso que é a letra C, a resposta final. Fechamos? Tu viu que nem precisou da aula, não precisava nem da nossa aula para realizar este exercício. Próximo exercício. O exercício 3, que é bem mais complicado, não por causa da nossa aula, diz: o marceneiro recebeu a encomenda de uma passarela de 14,935 metros sobre um pequeno lago, conforme a figura 1. A obra será executada com tábuas de 10 centímetros de largura que já estão com o comprimento necessário para a instalação, deixando-se um espaço de 15 milímetros entre tábuas consecutivas de acordo com a planta. Não sei se ficou bem claro, ele está colocando uma tábua, deixando um espacinho, colocando uma tábua, deixando um espacinho. Deixa eu pegar mais tábua aqui. Pegando uma tábua, deixando um espacinho e assim vai. Bom, eu vou fazer a transformação, porque falou metros, falou centímetros e falou milímetros. Eu vou colocar a tabela, quilômetro, tem que encher o saco, é só assim para decorar. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, para de passar para frente, tem que ouvir isso aqui. Metros, decímetros, centímetros, milímetros. Eu vou pegar 14,935 metros. Eu vou na unidade, eu não falei o último dígito. Claro, unidade é o último dígito antes da vírgula, né? Olhei para a unidade 4 e coloco a unidade 4 no seu devido lugar. Eu pego a direita, a esquerda, boto 1, o 9 à direita, o 3 à direita e o 5 à direita. Bom, acabei de colocar ele. Só que eu não sei até onde que ele pede. Bom, eu não sei até onde que ele pede, porque as alternativas não são centímetros, não são metros, não são quilômetros. Eu posso botar a vírgula onde eu quiser. E se eu botar a vírgula no metro, fica o número quebrado com vírgula. Não é obrigatório. Eu vou colocar a vírgula aqui. Eu tenho 14.935 milímetros. Eu vou agora olhar para 10 centímetros, pegar a unidade 0 e colocar a unidade 0. À esquerda tem 1, e como eu já transformei o primeiro para milímetro, eu vou transformar esse cara também para milímetros. Colocando a vírgula aqui e acrescentando um 0. 100 milímetros. Eu não vou transformar o 15 milímetros, já está transformado. É só eu botar a unidade 5 no devido lugar, botar 1 à esquerda e colocar a vírgula como ele já era 15 milímetros. Eu acabei de trabalhar as três coisas na mesma, no mesmo milímetrozinhos. E agora acabou a nossa aula do exercício. Nem perto, nem começamos o exercício. Ele é extremamente difícil pelo que vem agora. Não sei nem se consigo deixar claro, porque nós não vimos ainda a matéria de equação do primeiro grau. Então, se não entender a partir daqui, mais adiante nós vamos ver a equação do primeiro grau, que vai facilitar um pouquinho mais. E não é só o problema equação de primeiro grau, diz, eu já sei tudo só PhD em equação de primeiro grau. Não é só isso. Este exercício disse, deixa eu pegar aqui nossos tijolinhos. Vamos. Este exercício disse, eu coloquei uma tábua, deixei um espaço, coloquei uma tábua, deixei um espaço, coloquei uma tábua, deixei um espaço e coloquei uma tábua. Vê se vocês compreendem que neste exemplo que eu fiz agora, deixa eu ver se aparece aqui. Neste exemplo que eu fiz agora, eu coloquei 4 tábuas, 4 canetas, e eu não tenho 4 espaços entre elas. Eu coloquei 4 tábuas, 4 canetas, estou tentando aqui, está difícil,
e tenho 3 espaços. Vocês conseguem visualizar, deixa eu guardar aqui, organização e tudo, vocês conseguem visualizar que se eu tivesse colocado 80 tábuas, eu teria 79 espaços entre elas. Gente, eu tenho 5 dedos. Eu não tenho 4 espaços, eu não tenho 5 espaços, eu tenho 4 espaços. Sempre neste contexto, a quantidade de tábuas é um número a mais que a quantidade de espaçamentos. Ou a quantidade de espaçamentos é um número a menos que a quantidade de tábuas. Neste exercício, eu não sei quantas tábuas, eu chamei de X tábuas. Lembrando que já acabou o que eu queria do exercício, a nossa aula do exercício já acabou. Isso aqui não faz parte da nossa aula de hoje. Nós temos X tábuas e X menos 1 espaçamentos. E se vocês perceberem, tábua mais espaço, mais tábua, mais espaço, mais, isso vai dar o total da pilha. Ou seja, X tábuas e cada tábua tem 10 centímetros de largura, melhor, 100 milímetros de largura. Então, X vezes 100, aqui são o tamanho ocupado pelas tábuas, mais X menos 1, espaço tem um a menos, 15, dá 14.985. De novo, as tábuas, se fosse uma teria 100, se fosse duas teria 200, se fosse 3 teria 300. Como é X? 100x. Os espaçamentos, isso tudo dá o 14.935 milímetros. Eu fiz a distributiva ficando 100x mais 15x, 115x. É que só faltou espaço aqui. 15 vezes menos 1 dá menos 15 e eu joguei para o outro lado mais 15. Por isso que 14.935 mais aquele 15, 14.950. E eu passei quem está multiplicando para o outro lado dividindo. Encontrei 130 tábuas. Qual é a pergunta do exercício? Quantas tábuas precisa? Precisa de 130 tábuas. Se a pergunta fosse outra, quantos espaçamentos? Aí a resposta seria 129. Fechou o exercício. Só um parênteses para quem não conseguiu achar 130, mas só um parênteses para quem achou 129 nos quebrados. Fez um detalhezinho errado. Quem achou 129 nos quebrados fez um detalhezinho errado. Teve gente que juntou, fez a tábua mais o espaçamento como sendo um bloco. Aqui tem um bloco de tábua com espaçamento, aqui tem um bloco de tábua e espaçamento, aqui tem um bloco de tábua e espaçamento, só que esse aqui não faz parte do teu bloco. Então, não é 129, é 130. Exatinho 130. A quantidade de tábuas vezes o tamanho delas, a quantidade de espaçamentos vezes o tamanho deles, dá um 14.935. Bem complicado, mas não vem ao caso. Eu quero que você tenha entendido a transformação de metro para milímetro, centímetro para milímetro, eu estou feliz da vida. Depois, na aula de equações, a gente vai trabalhar melhor isso aqui. Exercício 4. Não pede transformação. Claro que pede. Ele pede transformação de centímetros para metros. Bom, nós podemos fazer a tabela ou não, para centímetros para metros. A gente já sabe fazer a tabela, vamos tentar fazer um pouquinho de outro jeito. Este exercício disse: London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio. Ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro visitando a Inglaterra perguntou ao londrino o diâmetro, baita pergunta a se fazer quando vai para Londres, perguntando o diâmetro da roda do milênio, e ele respondeu 443 pés. Pés não é uma medida que a gente costuma usar, então ele tem que dar o valor do pé. Por isso que nós não trabalhamos e nem vamos trabalhar a decoreba de quanto é que vale um pé, quanto é que vale uma jarda, quanto é que vale uma milha. Isso o exercício nos fornece. Não habituado com a unidade do pé, querendo satisfazer sua curiosidade, o turista consultou um manual de unidade de medida e constatou que um pé vale 12 polegadas e que uma polegada vale 12,54 centímetros. Após alguns cálculos, o turista encontrou o valor em metros. Eu fiz assim, ó, 443 pés
vezes 12, porque um pé vale 12 polegadas. 5.316 polegadas. Mas eu não quero polegadas, sabendo que cada polegada vale 2,54 centímetros. Então, 5.316 polegadas vezes 2,54 centímetros dá 13.502 centímetros. Bom, só o finalzinho da tabela. Metros. Vou pegar o... Só pegar aqui, só um pouquinho. Aí. Só o finalzinho da tabela. Metros. Metros. Decímetros. Centímetros. Eu poderia pegar a unidade 2 e colocar no centímetro, fazer exatamente o que a gente está acostumado. Mas está muito comum nos vestibulares, e Enem principalmente, a transformação sem pedir decímetros, sem pedir decâmetros. A gente já aprendeu. Mas, e se eu não quiser fazer neste exercício, eu posso lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros. Sempre que eu passo de metros para centímetro, eu multiplico por 100. E sempre que eu passo de centímetros para metro, eu divido por 100. Se vocês pegarem 13.502 e dividirem por 100, vocês vão achar 135 aproximado. E já fechou a letra D. Aí vai dizer, não consigo fazer assim. Faz a tabela. Bota a unidade 2 lá no centímetro e segue. Por que eu não perdi muito tempo? Porque muita gente não entendeu o que eu fiz aqui em cima. Essa partezinha aqui de cima, aqui de baixo é a transformação um pouquinho mais fácil, podia fazer pela tabela. Aqui, não vimos na matéria ainda de regra de 3. Mas, se tu quiser não pensar desse jeito, poderia ter feito assim, ó. Pés, um pé vale polegadas, segundo o exercício 12. Eu tinha 443 pés. Quantas polegadas? Não sei, x. Com isso aqui, tu vai encontrar o x 5.316. É só uma outra maneira de fazer o meu exercício para quem não entendeu. E eu estou com 5.316 polegadas. Lembra que lá embaixo ele deu uma outra regra de 3. Uma polegada vale 2,54 centímetros. E eu tenho 5.316 polegadas. Quantos? Não sei. Y. Isso é só para quem lembra de regra de 3 direta, simples e direta. Quando vocês fizerem esse cálculo, vocês vão achar, vou aproximar, tá? 13.502 centímetros. E se vocês quisessem ter feito a tabela vem quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Eu coloco a unidade, estava em centímetro, lá no lugar devido, coloco 0, coloco 5, coloco 3, coloco 1, e eu quero metros, a resposta metros, bota a vírgula. Por isso, de qualquer jeito, dá 135. Tu vai vendo que tem várias maneiras de fazer, daqui a pouco não é o melhor jeito para você a tabela, daqui a pouco é o melhor jeito para a tabela, escolhe. Eu gosto da tabela porque eu sei que vocês vão acertar. Eu sei que é mais trabalhoso fazer a tabela, tudo, mas eu sei que vocês vão acertar. Na sequência, medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo fez necessária a criação de unidades, e aí vem. Tudo isso aqui só quer mostrar o 1,496 vezes 10 ao quadrado, milhões, chamei a atenção lá, milhões de quilômetros. Antes de a gente começar a nossa aula nessa questão, milhões. Lembra que 1000 é multiplicar por 10 a 3? Lembra que milhões é multiplicar por 10 a 6?
Então vamos tirar a palavrinha milhão e colocar 10 na 6. Se falasse bilhão, 10 na 9. Nós não vimos ainda, não tem problema. Só para quem lembra, a multiplicação de mesma base, isso aqui já estava no exercício. Isso aqui eu botei. Conserva a base e soma o expoente. 1,496 vezes 10 na 8. E agora eu vou botar a tabelinha, botar o quilômetro. Eu acho que não precisa. Poderia, aprendemos já. Quilômetros, ele está pedindo em metro. 1 quilômetro são 1000 metros. Aí eu substituí por 10 na 3. Ah, Tiago, eu não entendi isso. Faz a tabela. Faz a tabela, bota a unidade no devido lugar, mas tenta ganhar tempo. Essa é a ideia do MateMais, inclusive. A gente ganha velocidade, a gente ganha espaço, não tem que escrever muito cálculo. O quilômetro são 1000 metros. Um metro é 100 centímetros. Então, de quilômetros para metro, eu multipliquei por 1000. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma o expoente. E essa é a resposta final. Eu nem mexi naquele 1,46, podia até ter abreviado. Eu podia ter colocado, claro, erradamente, mas eu tinha botado 2. 2, 2, 2. Não ia mudar nada, nada, nada. Exercício 6 é mais trabalhoso, porque eu tenho que fazer um montão de tabela, um montão de conversões na tabela. Vou botar a tabela. Vou começar onde eu quiser. Vou começar com esse cara aqui, ó. Olho para a unidade 8, lá no metro. Coloco o 4, coloco o 3, coloco o 5, coloco o 4. Ó, pode ter vários números aqui. E coloco o 7. Percebe que todas as alternativas têm quilômetros. Boto a vírgula. Já tenho 45 quilômetros. Corre a letra A. A letra A. Esse exercício quer saber quanto que tem nesse somatório de números horríveis. Se um deles já vale 45, o somatório deles não vai dar 31 km. Já corto a letra B dele. Vou para o segundo. Olho para a unidade e coloco a unidade no decímetro. Decímetro. Vou colocando o 3, que está no lado, o 9, o 8, o 6, o 7, o 7 e o 4 para fechar aquele número. Botei a unidade no devido lugar. Eu quero chegar no quilômetro sempre. Nesse acumulado, eu já tenho aproximadamente 120 km. Já corto a letra E, porque no acumulado eu já tenho 120 km. Bom, gente, eu acho que já ficou bem claro que quando eu olhasse para unidade 1 no centímetro e colocasse 1 aqui, ia ficar tudo isso. Onde eu olhasse para a unidade 2, lá no decâmetro, e colocasse 2, ia ficar tudo. E tudo que a gente estava trabalhando, tá? Só para a gente ganhar um tempinho aqui. Porque é muito extenso esse exercício. Quando a gente colocasse a unidade 0, onde? No hectômetro. Ó, só para ver se ficou claro. Eu vou pegar o 0 e vou colocar lá no hectômetro. 100, alguma coisa hectômetros. Eu pego a unidade e coloco aqui. Coloco o 0 à esquerda, coloco o 1 à esquerda, coloco o 0 à direita, o 4 à direita, o 7, o 5 e o 5. Eu já botei aqui, ó. Olha como eu estou apagando exatamente o que está ali, ó. Quando eu pegar o 8, a unidade, onde? No quilômetro, e botar o 8, vai ficar com isso aqui. E aí não tem muito o que fazer, nós temos que somar, 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 vamos ter tempo. Aqui já dá uns 120, estou arredondando, uns 120 quilômetros. Aqui tu já tem uns 200, seria mais, 205, dá 200, 220, estou arredondando, mas bem a grosso modo, 230, mas uns 330, uns 330, nem é. Mais próximo que eu fiz, letra A. Claro, eu podia fazer mais devagarinho, mas gente, se vocês começarem a somar, 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 vocês não vão ter 7.908 km, não vai dar 790 km e muito menos 31 km ou 79 km. Por eliminação é letra A, ou faz a soma, tanto faz. Exercício 7 é confuso, né, para quem já leu. O ato de medir consiste em comparar duas grandezas de mesma espécie. Para comprimentos existem diversos sistemas de medidas, pé, polegada e a jarda.
Por exemplo, são unidades do Reino Unido e Estados Unidos. O pé corresponde a 1.200 sobre 3.937 metros. Ou o pé, o mesmo pé, corresponde a 12 polegadas. Que nem a gente fez agora há pouco no exercício. E esse mesmo pé que vale metros ou polegadas, e aqui ele diz, 3 pés equivale a uma jarda. Bom, pergunta do exercício, se eu tenho uma haste de 3 jardas, 2 pés e 6 polegadas, quanto que isso vale? Não tem um jeito correto de fazer. Eu só quero te dizer, para de decorar jarda, para de decorar pés, ele tem que falar. E não sei se vocês perceberam, está dizendo que o pé é não sei o que metros. Está dizendo que o pé é não sei o que polegada. E está dizendo que o pé é não sei o que jarda. Não é o jeito correto de fazer. Não sei se vai dar certo no próximo exercício. Mas todo mundo ali está falando relativamente sobre o pezinho. Eu não vou mexer nesse pé. E eu vou transformar esses dois caras em pés. Lembra que 3 pés é uma jarda. Aqui tem 3 jardas. Aqui tem 9 pés. De novo. 3 pés vale uma jarda. Isso aqui é uma jarda, mais uma jarda, mais uma jarda. É 3 pés com 3 pés com 3 pés. Aqui tem 9 pés. E não esquece que um pé vale 12 polegadas. E aqui tem a metade de 12 polegadas. Aqui tem a metade de um pé. Ah, eu não consigo fazer de cabeça. Faz uma regra de 3. É que nós não vimos em regra de 3, conforme falamos no exercício anterior. Eu não mexi no pé e eu percebi que uma jarda vale 3 pés, 3 jardas vale 9 pés. E percebi que 12 polegadas é um pé, então a metade disso vale meio pé, 0,5 pé. Nesse acumulado, nós temos 11,5 pés. Então, tudo isso aqui se reduz a 11,5 pés. Cada pé vale 1.200 por 3.937 metros, porque a pergunta é metro. Então, eu tiro o pezinho e coloco 1.200 por 3.937. Multiplico 11,5 por 1.200, dá 13.800. E quando eu efetuo a divisão de 13.800 por 3.937, isso dá 3,5 aproximadamente. Bem confuso esse exercício, mas tu viu que quando tem que fazer a tabela é muito fácil. Porque a aula é uma matemática, quando não tem que fazer a tabela pode ser mais difícil a interpretação do português que está ali. Exercício 8, penúltimo. Um salão pode ser revestido com 540 ladrilhos de 3.600 centímetros quadrados cada. Assinale a área do salão. Primeiro, que não faço parte da sala, geometria plana, eu tenho que saber qual é a metragem ou centímetros quadrados ali desse salão. Se eu tivesse um ladrilho, eu tinha 3.600 centímetros quadrados. Se eu tivesse 2 ladrilhos, eu teria 7.200 centímetros quadrados. Eu tenho 540 ladrilhos. Multiplica, eu tenho 1.944.000 centímetros quadrados. Gente, isso aqui não faz parte da aula de hoje, isso aqui é uma multiplicação para saber qual é o tamanho deste salão. Esse salão é de 1.944.000 centímetros quadrados. Ah, quadrado! Fiz a tabela do quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Quadrado, olha para os 2 dígitos finais, antes da vírgula. 00, e boto 00 no devido lugar, lá no centímetro. 40, 94 e 01, duplinhas, eu quero duplinhas. O problema deste exercício é que ele tem 5 exercícios. Ele não manda, olha, vai lá para o centímetro quadrado, olha, vai lá. A letra A manda ir para o decímetro quadrado. Se eu botasse a vírgula no decímetro quadrado, não apareceria o número 19, vírgula, não é letra A. A letra B diz que é 1,94 km². Se eu botasse a vírgula aqui, não ia aparecer 1, vírgula. A letra C diz que é 0,1 hectômetro². Se eu botasse a vírgula, seria 0,01. Olha, esse zero aqui foi obrigatório, hein? Não é a letra C a resposta.
Letra D pede em milímetros. Se eu botar a vírgula e colocar 2 zeros, não fica a letra D. Letra E, se eu botar a vírgula no metro quadrado, a leitura é 194,4 ou 40, tanto faz, metros quadrados. Esse zero aqui é facultativo. Então, exatamente a nossa aula, por isso foi um pouco mais fácil que a questão anterior. O exercício 9, também do Enem, diz: a maior piscina do mundo, registrada no livro dos recordes, está localizada no Chile, em São Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares. Não sei o que é 8 hectares, claro que eu sei, eu acho que sabe, em geografia, mas faz de conta que não sei. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Qual o valor em metros quadrados? Eu pego a tabela porque falou quadrados. Ele me disse que 1 hectare vale 1 hectômetro. Então, 8 hectares, 8 hectômetros quadrados. Quadrado eu quero dupla, não vou botar 8, eu vou botar 0,8. Ó, se 1 hectare vale 1 hectômetro quadrado, 8 hectares valem 8 hectômetros quadrados, mas eu quero 0,8. Até onde tu quer exercício? Ah, eu quero metros. Bota a vírgula no metros e vem botando 2 zeros, numa leitura de 80 mil. Fechamos o primeiro bloco, então nós vimos comprimento, áreas e volumes na transformação da tabela quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Perfeito? Até o próximo bloco.